Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, quero ler com os irmãos do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Quero pedir bastante atenção de todos, porque essa ministração de hoje, embora uma palavra já dita inúmeras vezes aqui, pelo menos o texto e o contexto no qual nós vamos abordar, ainda que eu vou procurar fazer uma abordagem um tanto distinta das anteriores, mas eu decidi ministrar essa palavra tomando a figura de Saulo de Tarso, tanto quanto o Paulo, posteriormente chamado de Paulo, apóstolo dos gentios, como a nossa meditação. Queremos olhar para a vida e para o ministério, a vida de Saulo de Tarso, tanto quanto a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, as suas experiências de vida, a fim de nós identificarmos na história de Saulo alguma coisa semelhante à nossa história, enquanto ministério apostólico de volta à palavra, e também enquanto membros individualmente deste ministério. Eu digo isso, queridos, porque toda transição, ela é sempre muito difícil. Vocês podem observar que a pessoa, o ser humano, quando nasce, e ele vai vivendo a sua vida aqui sobre a terra, tem várias fases, Então, cada fase implica uma dificuldade. Quando o bebê está na tenra idade, tem as suas dificuldades. Porém, quando ele vai passando para a fase da meninice, ele vai encontrar vários obstáculos, porque ele vai ingressando num outro mundo. E esse ingresso num outro mundo, numa nova experiência, gera muitos conflitos. Toda transição gera conflito. Nenhuma transição, nenhuma mudança é feita sem conflito. Poderia até usar lá a expressão que está na bandeira nacional, a nossa bandeira do Brasil, como exemplo, que é um tanto contraditória, que diz ordem e progresso. Há de se perguntar se pode haver progresso com ordem, porque todo progresso ele gera desordem, porque o progresso há uma ruptura de uma condição anterior para uma posterior. E nessa transição, a ordem, ela, por um pouco tempo, ela é desfeita. Só que não é no sentido de anarquia ou de baderna, mas é a crise. Então, toda mudança de etapa gera crise. O adolescente, por exemplo, que ele não é criança nem adulto, ele está numa fase intermediária de muitos conflitos. Até o rosto enche de espinha, Se pudéssemos aí utilizar isso como uma metáfora para dizer das perturbações, do metabolismo agitado, do conflito na mente, no coração. Essa transição, a voz vai mudando. Ou seja, todas as mudanças geram conflitos. E os conflitos precisam ser tomados como aprendizado. Precisamos de ser fortes. Precisamos encarar essas transições de uma maneira positiva, com inteligência, com estudo, com espírito de oração. E nunca podemos, então, resistir qualquer transição. E este ministério, assim como veremos, eu quero ilustrar isso na história de Saulo de Tarso, do posterior apóstolo Paulo. A nossa história, a nossa igreja, o nosso ministério é um ministério vivo, é orgânico. E a prova disso é que quem conhece bem o ministério, quem sabe desde a sua origem, desde o seu nascimento, vai perceber ou tem percebido que nós estamos numa constante mobilidade, numa dinâmica, porque o Senhor vai nos mostrando sua palavra, vai nos ensinando a sua verdade, e nós vamos então transitando de uma etapa para outra etapa, e assim sucessivamente. E eu percebo
enquanto um pastor dirigente, bispo sênior desse ministério, que todas essas transições, todas essas passagens geram em nós um conflito muito grande. Eu percebo isso. Eu sinto e vejo no rosto dos irmãos, muitas vezes, esse conflito. Mas é necessário que haja esses conflitos. O importante é que nós avancemos para um estágio de maior maturidade espiritual e não somente de maior conhecimento. Então, vamos ler aqui o texto de Filipenses e os irmãos vão entender na prática o que eu estou aqui dizendo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos irmãos, observam quão dinâmico é este texto. É um texto em movimento. Se nós fôssemos tratá-lo do ponto de vista barroco, ou se alguém, um certo artista barroco, pudesse traduzir essas palavras numa obra de arte, uma obra de arte plástica, digamos assim, ou numa pintura, nós viríamos nessa obra artística um certo movimento. Uma vez que o barroco ele é um movimento constante. Olha comigo para os irmãos verem o versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou obtido já a perfeição. Então ele diz de algo que ainda estava por alcançar. Eu pergunto aos irmãos, quanto tempo você tem de cristão? Você tem 30 anos de cristão? Tem 20 anos? Você tem 10 anos, 1 ano, 3 anos, 50 anos de cristão? O pastor Renato tem 52 anos de cristão. Nasceu em lar evangélico. O tataravô do pastor Renato era pastor. O bisavô era pastor, o avô era pastor, o pai pastor e os irmãos tudo pastores. Se brincar, você vai chegar lá em Adão, ou lá em Noé, na sua linhagem, pastor. Família de pastor, todo mundo crente, pastor. Aí casou com a irmã Heloísa também, na mesma linhagem. Então tem 200 anos e reuniu os dois, de crente, que coisa maravilhosa, isso é bonito, isso é lindo. Entretanto, a pergunta é, o apóstolo Paulo diz, não que eu já o tenha alcançado, ou que já tenha obtido a perfeição. Eu pergunto, você que tem tantos anos de cristão, você julga que você já chegou no ponto em que você deve estagnar a sua experiência? Você está conformado com a sua vida cristã, com suas experiências cristãs? E que você então está satisfeito com aquilo que você recebeu, contando ainda a sua bênção que você recebeu há 15, 20 anos? Ah, é porque em 1973 Jesus me chamou. Aí vai contar a história lá de trás. O apóstolo Paulo diz, não que eu o tenha já recebido, ou que eu já tenha alcançado a perfeição. Não, ele continua dizendo, mas prossigo para conquistar. O que ele está dizendo é que a vida cristã consiste num seguir e num prosseguir constante. E esse seguir e prosseguir não implica mera perseverança. Porque no caso aqui do exemplo que eu tomei do pastor Renato, 52 anos de cristão, ele tem 52 anos de perseverança. Nunca desistir. Mas aqui não fala de apenas perseverar, mas de prosseguir para algo que ainda não foi recebido, para algo que ainda não foi alcançado. Aqui fala acerca de uma meta, de um objetivo. E no versículo então 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E esse havê-lo é alcançado a Cristo.
O que significa que a vida cristã não é estática, não é paralisada, não é fossilizada. A vida não é um fóssil, cujas origens e permanência estão lá no passado, há 2000 anos da cruz do Calvário. Não. O conquistar a Cristo, receber a Cristo, que ele vai chamar aqui de perfeição, é algo contínuo. Não que eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Nesse prosseguir, nesse continuar, há de entender algumas coisas. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí eu pergunto para os irmãos, existem coisas na nossa caminhada que devem ser esquecidas? E que devem ser deixadas para trás? E por que a nossa resistência tão grande de sermos aquele cristão fossilizado, com aquele mesmo jeitinho de pensar, de proceder, de continuar de 30 anos atrás? Por que essa resistência de não querer ter uma mobilidade espiritual para avançar de um estágio elementar para um estágio mais complexo de experiência com Deus, com o Espírito Santo? Há um texto na Escritura que talvez seja um dos grandes pilares do movimento pentecostal no Brasil, que seria os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Por quê? Porque são 3 capítulos que nos falam acerca dos dons espirituais. E uma vez que o movimento pentecostal, ele se funda no lastro dos dons espirituais, na busca de tais experiências, seja no âmbito de falar em línguas, ou de profecia, ou de cura. Ocorre que este texto, ou essa porção dos dons espirituais, fala de um progresso também. Também fala de um avanço. De sorte que lá é muito claro o texto quando diz que, embora os dons sejam muitos, ocorre que na caminhada, quando Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, buscava as coisas de menino, gostava das coisas de menino. Quando, porém, cheguei a ser homem grande, homem perfeito, o que implica uma trajetória, um crescimento, uma mobilidade, uma dinâmica de experiência, ele diz, deixei as coisas de menino. Então, não que as coisas de menino sejam pecaminosas, não, absolutamente. Elas são até, de certo modo, necessárias. Eu me recordo, eu era criança, eu era menino, tinha lá meus 5, 6, 7 anos de idade. As minhas brincadeiras não tinha como ter esses brinquedos. Na época a gente dizia brinquedo da estrela. Vocês lembram do brinquedo da estrela? Então eu não podia ter aqueles brinquedos, eu fazia os brinquedos. Então eu fazia uma cabaninha, ficava lá como um velho sábio. Aí para dizer que eu tinha incenso, eu colocava um barbante, queimava, ficava aquela pontinha queimando, aquela fumacinha, para dizer que eu era um velho sábio, um mago. Brincando, eram as brincadeiras que eu tinha, e outras mais. E aí outro pega um sabugo de milho e faz de um carrinho. Para ele aquilo lá é uma locomotiva, é um caminhão. Aquela brincadeira lúdica de criança. Isso é importante para o crescimento da criança. Mas se eu ficar barbado com 60 anos de idade, brincando de carrinho, não está certo. Então as coisas de menino são importantes. Mas chega um momento que você tem que deixar para trás essas coisas e avançar para as coisas que estão adiante. E é no contexto de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, que o apóstolo Paulo vai relativizando algumas coisas no princípio da vida cristã importantes, para que ele chegue no ponto mais importante. De sorte que, mesmo tratando de dons espirituais, ele diz que havendo profecias cessarão, havendo línguas passarão, havendo ciência passará. Entretanto, há 3 coisas, ele diz, que permanecem. Porque são as coisas que indicam, que caracterizam, são os atributos de uma vida madura. Ele diz, a fé, a esperança e o amor. E dos 3, o maior deles é o amor. E isso tudo, se você ler no conjunto desses 3 capítulos, vocês vão observar que o objetivo, tanto dos dons da infância quanto a fé, expressa o amor na maturidade, visam a uma única coisa. Visam a edificação do corpo de Cristo.
Se fala muito em edificação do corpo de Cristo. Inclusive, há algum tempo, teve um irmão daqui que me surpreendeu, dizendo: pastor, eu gosto muito da palavra, é maravilhosa e abençoada, sou fã, eu sou seu fã, ele me dizia, né? Mas é porque é simples esse negócio de edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, assim, é tudo muito coletivo, e o individual fica muito a desejar, assim, a pessoa ali, ó, né? Aí nisto, outras religiões, outras denominações são peritas, né? Nesse aspecto de tornar a pessoa individual o alvo, objetivo dos cultos, da liturgia, das pregações. Entretanto, é por meio da construção, da edificação do novo homem, que é coletivo, a edificação do corpo de Cristo, é que Deus trata com o grande problema do pecado: o egoísmo, o individualismo. Nós precisamos compreender que Deus quer um homem coletivo. E tratar com o nosso egoísmo, com essa natureza egoísta, individualista, sobretudo nesta época de Laodiceia, que os homens são cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas. Precisamos então crescer na direção da edificação do corpo de Cristo. Mas vamos continuar, né? Versículo 14, ele diz: versículo 13, desculpe-me. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha como ele continua dizendo: há coisas a serem deixadas. Foram boas, mas precisam de ser deixadas. E não apenas deixar, porque o deixar pelo deixar vai gerar uma estagnação. Você vai ficar orgulhoso porque você não tem mais aquelas coisas passadas, porém você vai ficar ali estagnado, paralisado, orgulhoso. É preciso não somente deixar para trás algumas coisas, mas é preciso que, ao deixar para trás, avancemos para as coisas que diante de nós estão. Então, ao avançar, infelizmente, nós vemos hoje o sistema cristão evangélico. Vamos falar do sistema evangélico, porque nós conhecemos muito bem. Se você observar, ele é um tanto mecânico, ele tem um grande movimento mecânico. Pode ser comparado a um grande parque de diversão. Chega num parque de diversão, está lá a roda gigante girando, aquelas luzes. Aí você vai, naqueles carrinhos bate-bate, eles estão em movimento, batendo um no outro. E o pessoal sorrindo e gritando e achando bom, e pegando fila, comprando ingresso, comendo pipoca, maçã do amor. Não é uma festa? Há um movimento. Porém, o parque de diversão, ele é o quê? Ele é mecânico. Ele é mecânico. Então basta nós criarmos um calendário de festividades. Aniversário da CIB, aniversário dos jovens, aniversário dos gideões, das crianças, adolescentes, dos grupos, aniversário da igreja. Quando não tiver mais nada, não se esqueça do aniversário do pastor. Tudo para quê? Para que o ano inteiro, eu digo isso no aspecto de culto, de reuniões. Não que você deva desprezar os outros, né? É porque é o dia dos pais, então eu nem dou parabéns para o meu pai. Não, para de bobagem. Enquanto igreja, nós não vamos usar este domingo para fazer uma festividade para pais. Porque não é o objetivo da igreja fazer um culto aos pais. Não que os pais não sejam importantes. Beije seu pai, abrace seu pai, vá almoçar com seu pai, dê presente para o seu pai. Agora, enquanto igreja, nós vamos adorar o eterno Criador pela vida dos nossos pais, dos nossos filhos, das mulheres, de todo mundo. Amém, queridos? De todo modo, a questão é que muitos fazem esse calendário mecânico para dar uma aparência de movimento. A igreja está em movimento. No final do ano faz as eleições para mudar as diretorias. O presidente disso, daquilo outro, o diretor desse departamento. Aí parece que é dinâmico, mas é algo meramente mecânico. Porque a única atividade que de fato deve mover na igreja é aquela que gera um crescimento real no espírito, na alma e no coração. Se daqui a 10 anos estivermos nós fazendo festa e festa e festa e festa de igreja, e estivermos nós numa condição espiritual, tanto quanto quando nós começamos, então nós teremos perdido o nosso tempo. 50 anos fazendo festividades, festividade, 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 festividade. E cada festividade é aquela briga, aquela contenda, aquela luta.
só para aquele dia fazer aquela apresentação. Mas quanto houve de mudança dentro de você? Quanto de Cristo foi gerado? Quanto de Deus foi acrescentado? Quanto você já venceu o egoísmo, a inveja, a mentira, a arrogância, o orgulho, a impureza? Quanto nós teremos vencido ao cabo de tanto tempo? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Então ele não diz que todos os que são perfeitos. Olha como ele coloca. Todos, pois, que somos perfeitos. Ele aqui aponta para um grupo de pessoas, em detrimento de todas as pessoas, de uma maneira geral. Todos nós que somos. Esse nós que somos. Aqui é nós que já alcançamos, nós que já avançamos esse tanto, nós que já crescemos esse tanto. Todos nós, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Sentimento de entender, primeiro, a vida cristã é uma continuação, uma continuidade dinâmica, é uma fluidez, é uma experiência após experiência em busca de um objetivo final, que é o prêmio da soberana vocação. Quando chegarmos nós à estatura de varão perfeito. Então nós que temos essa visão, devemos ter esse sentimento, deixar as coisas que para trás ficam. Você tem esse sentimento? Ou você é aquela pessoa ainda conservadora dos marcos antigos? Como é o seu coração? É lógico que essa mudança, entenda isto, não deve ser nunca um retrocesso. Você não pode retroceder, é sempre avançando. A próxima etapa deve nos tornar superiores em experiência à etapa anterior. De sorte que ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas, se porventura pensais de outro modo, deve ter alguém, ou algumas pessoas que pensam diferentemente. Se pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. Temos que ter paciência, porque um dia Deus vai esclarecer as coisas que ainda não estão muito claras. Entretanto, tendo aqueles que já avançaram tanto, aqueles outros que não compreendem deste modo, o certo é, cada um, porém, ande de acordo com aquilo que já alcançou. E quando Paulo fala disso aqui, ele não fala sem experiência. Tanto é que se você tomar a escritura para estudar a história, a experiência de Paulo, do apóstolo Paulo, você verá que a história de Paulo é uma história que possui várias fases. A primeira fase, que pode ser encontrada ainda quando ele era chamado o Saulo de Tarso, foi o seu nascimento. Se os irmãos observarem os versículos anteriores, ele vai descrever quem de fato ele era. Saulo, ele era de cidadania romana, ele cidadão romano. Porém, os seus pais eram hebreus. Então, ele era filho de pais hebreus, de pai e mãe hebreus. Ele vai dizer, eu sou hebreu de hebreus. Então, ele nasceu de sangue hebreu, nasceu em Roma, foi criado aos pés de Gamaliel. Eu quero que os irmãos tomem essa figura de Saulo de Tarso na sua infância, enquanto uma primeira fase de extrema importância. Até porque para que o Saulo de Tarso viesse a ser o Paulo apóstolo, as suas bases, as suas origens, a sua experiência inicial foi de extrema importância. Observe os irmãos que Jesus tinha Pedro, Tiago, João, tantos outros apóstolos, que vieram inclusive primeiro, do ponto de vista cronológico, do que o próprio Saulo de Tarso, porque eles estiveram no ministério com Jesus Cristo, na sua peregrinação sobre a terra. Porém,
quando Deus precisou de um homem para levar o seu evangelho ao mundo, Deus não escolheu Pedro. Não escolheu Paulo, não escolheu João, não escolheu Tiago, ainda que eles tiveram a sua importância no colégio apostólico, ainda que Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos tiveram a sua importância no ministério apostólico, mas foi Saulo de Tarso, o homem escolhido por Deus para revelar Cristo ao mundo, aos gentios, que levou o evangelho para fora de Jerusalém, para fora da Judeia, para os confins da terra. E foi a este homem, Saulo de Tarso, que Deus concedeu a completação da revelação da sua verdade, razão porque o apóstolo Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. Se são 27 os livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 14 deles. Então, a sua origem foi muito significativa. Saulo de Tarso, na sua infância, ele foi criado aos pés de Gamaliel, numa das principais escolas teológicas dos rabinos, dos judeus. Estava ali sendo educado na lei e nos profetas. Então, como ele próprio vai dizer na epístola de Paulo, na sua epístola aos Gálatas, que ele, ao ir crescendo e desenvolvendo ali no meio do judaísmo, ele chegava a se destacar acima dos demais da sua idade. O que nos leva a entender e a perceber que ele era aquela criancinha na escola judaica que era dedicada. Sabe aquele aluno destaque em sala de aula? Quem já foi aluno destaque na infância? Eu sempre fui destaque toda a vida. Primeira, segunda série. Ganhava todos os prêmios. Porque eu levava muito a sério. Eu levo até hoje a questão do estudo muito a sério. Aquele menininho que ficava atento nas aulas e sabia responder todas as perguntas da professora. Da professora Clarice, foi a primeira. Professora Rosângela, a segunda, a terceira eu não me lembro mais. Daí por diante. De todo modo, Saulo era aquele menininho que era aplicado à lei e aos profetas. Imagino que aos 12 anos ele já sabia recitar a Torá. Ou pelo menos uma boa parte dela. Sabia as principais partes, ele tinha toda uma compreensão acerca da história dos hebreus. De sorte que na sua juventude, logo, ele se tornou uma das principais figuras do judaísmo. Membro do Sinédrio, fariseu, líder do povo. Mas não era aquele líder sem graça, aquele líder amarelo, que vai sempre na retaguarda, não. Ele era vanguarda, de frente. Tanto é que os irmãos, nós quando lemos a história de Saulo, antes da sua conversão, quando ele viu que o número de seguidores do Cristo, do Nazareno, crescia, ele ficou aborrecido. Ele não podia admitir que esse tal de cristianismo, aí toma o termo cristianismo no melhor sentido possível que os irmãos puderem apreender, ele não podia permitir que os discípulos de Cristo, como eram chamados, esses cristãos, ou esses discípulos do caminho, crescesse tanto. Então ele tomou logo uma providência, procurou os maiorais de Jerusalém e falou assim: olha, eu quero que vocês me deem carta de autorização para que eu saia de cidade em cidade, prendendo a quem eu encontrar que porventura invoque o nome desse tal de Jesus de Nazaré. Quem eu encontrar invocando, eu quero trazer preso, e para ser açoitado, e para ser julgado e morto. Porque eu não posso permitir que esse grupinho de discípulos do Nazareno blasfeme de Moisés, blasfeme da lei e blasfeme de Yahvé, o nosso único Deus. Paulo era monoteísta daqueles. Paulo era teólogo. Geralmente os cristãos de hoje em dia, eu costumo falar sempre isso porque é um fato. Quando eles dão seus testemunhos, sabe que os crentes têm testemunho, né? Cada um tem seu testemunho, só que tem aqueles que têm um testemunho mais brilhante. Aí colocam uma grande faixa na frente do templo, dizendo, tal dia vai estar lá o grande pastor, pregador, fulano de tal, ex-pai de santo, ex-gay, ex-pé inchado, ex-drogado, ex-comedor de defunto. Quanto pior for o currículo da pessoa, mais atrai as pessoas. Quanto pior o currículo, mais as pessoas ficam animadas. Você não vai ver o ex-gay? Você, essa noite, vai ver que Deus cura gay.
Vai lá para você ver. Aí o pessoal vai para ver o que Deus fez. Aí a pessoa gasta ali, aí nesse dia a pregação da igreja é 2 horas. Nesse dia. Porque a pregação mesmo da palavra todo dia é 15 minutos. Porque o resto todinho é, vamos ouvir a irmã fulano de tal. A irmã vai cantar o hino. A irmã nunca cantou na vida. Tipo assim, a Rosirene, por exemplo, né? Aí vai lá cantar. Aí ela começa a cantar. E aí o guitarrista lá tentando pegar o tom da música. Tum, na corda. Buscando o tom. Tum. Quando o irmão pega o tom dela, acabou a música. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu estou mentindo, pessoal? Vai. É porque tem que entreter. Tem que movimentar o povo. Aí então, aqueles grandes testemunhos. Quanto pior for o testemunho, quanto mais cabeça a pessoa arrancou, quanto mais defunto a pessoa comeu, mais o povo se anima. Se for experiência de arrebatamento, pai, eu fui no inferno. Cheguei lá, tinha um portão assim, de ferro, quente. E aquela fumaceira subindo, o povo vai ficando dramatizado. Quando o capeta abriu, vi aquele cheiro de enxofre, eu caí para trás. E o povo, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Que eu entrei, que olhei o abismo, que saiu uma fumaça do fundo do abismo. E os demônios gritando, e eu via pastores lá dentro. Aí o povo vai ficando, se via pastor, então imagina, eu que não sou pastor, né? E eu via mulheres de pastores lá dentro. Aí o povo vai ficando assim, com medo. E aí o anjo pegou pela minha mão e foi me conduzindo pelos caminhos do inferno. Me levou a uma sala escura. E quando então abriu a gaveta, aí vai começando aquelas coisas mirabolantes. Aí vê os cabelos das irmãs, os brincos, os batons, as unhas pintadas, as calças esportes. Tudo que tem que diz que é pecado, está tudo lá. A língua grande de ninguém está lá. A língua grande de ninguém está lá. O orgulho não está lá. A inveja não está lá. Mas brinco, batom, calça comprida, está tudo lá dentro. Enfim, aí o povo gosta. O testemunho de Saulo de Tarso, entretanto, passa longe disso. Sabe por quê? Porque o testemunho de Saulo, diferentemente dos de hoje, fala de uma rica experiência religiosa. Quando ele diz assim, olha, eu sou hebreu de hebreus, isso é uma coisa linda, isso é bonito. Ele não está dizendo assim, eu era macumbeiro. Não, eu era filho de pais cuja nacionalidade, cuja nação era eleita de Deus. Santa. Eu sou filho dos santos da terra, da nação eleita em Abraão, Isaque e Jacó. E para que fique claro, eu sou da linhagem de Israel. O que implica que não basta ser filho de Abraão. Porque Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, ainda que um rebento brotando de Abraão, não serve para Deus. Tem que ser Abraão, Isaque. E não basta ser filho de Isaque, porque Isaque também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Não basta ser filho de Abraão, de Isaque e correr para o lado de Esaú, porque foi rejeitado. Tem que ser Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó é Israel. Ele vai dizer, eu sou da linhagem de Israel. Sou da semente pura, que é Abraão, e sou do rebento correto, do rebento eleito, que é Israel. E não somente tem essas origens, mas sou circuncidado ao 8º dia. Tem até o meu diploma, meu certificado de batismo. Olha que o testemunho de Saulo é um testemunho muito belo, porque tudo que ele apresenta no seu currículo é coisa sagrada, é coisa santa. Não somente ele era circuncidado na escola de Gamaliel, ele chegou ao ponto de se tornar fariseu. Não basta ser apenas um judeu, tem que ser da seita mais rigorosa. Se fosse hoje o testemunho seria assim, olha, pessoal, nasci num lar evangélico. Essa é a ideia. Meus pais, evangélicos. Hein, pastor Renato? Meu tataravô era pastor, meu bisavô era pastor, meu avô. Olha a linhagem pura do pastor Renato.
Que coisa linda. Nunca entrou numa casa da luz vermelha. Nunca. Ou já? Ele disse, misericórdia. O Juraci não pode dizer o mesmo que ele. Porque o Juraci não tem o currículo que ele tem. Concorda comigo? Você era pecadorzão, eu me lembro, você lá no bar do Pascoal, lembra? Eu te conheci. Nós dois estávamos lá no mesmo boteco. Ou não estava? Você lembra o Fernando? O Fernando não era flor que se cheirasse. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou colocando? Saulo era esse homem puro, nascido lá evangélico, os pais evangélicos, fez a escola bíblica dominical, tudo certinho, fez seminário, fez curso teológico, virou pastor, e não bastasse que fosse pastor, tinha que ser da Assembleia de Deus Madureira, que é aquela mesmo rigorosa. Observam que o testemunho de Saulo, ele é muito puro. Tornou-se fariseu, a seita mais severa do judaísmo. Não somente severa nos usos e costumes da lei, mas também acreditava em anjos, em espírito e em ressurreição. Porque os saduceus não podiam falar o mesmo. Eram deficientes na doutrina. Saulo não era eficiente, sabia tudo. Zeloso pela lei, cumpridor da lei. Dia de sábado, se ele fosse caminhar, ele ia contando os passos. Quando dava 1 quilômetro, parava. Nenhum passo antes que o sol se ponha. Rigoroso. Não podia cuspir no chão e passar o pé, porque poderia ser o caso que tivesse ali uma pequena semente, e ali ele acabasse arando a terra e aguando a terra, e aquela semente nascesse. Ele pecasse porque ele chegou a cuidar de uma plantinha no sábado. Rigoroso. Eram 613 mandamentos do desdobramento do decálogo. Homens, irrepreensível. Está aqui, ó. Tudo que eu estou dizendo aqui, irmã Raimunda, para você que não está entendendo, está em Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Eu estou dizendo que Saulo teve essa experiência, ao passo que outros, como o Juraci, eu, a Vera, o Fernando, e vocês quase tudo aqui, teve uma experiência que não foi santificada. Ou foi? Já outros nasceram no evangelho, tudo certinho. O pastor Josué também nasceu certinho desde sempre. Mas aí é que está o grande problema, é pegar o certinho e achar que o certinho é o alvo. Aquele crentinho corretinho, bem direitinho, nunca usou um short. As pernas são brancas porque não pode usar uma bermuda. Saulo de Tarso não tinha a experiência que a maioria dos cristãos tem, que é uma experiência de perversidade, de pecados. Eu coloquei Casa da Luz Vermelha para avacalhar mesmo, para você poder saber que é pecaminoso. Saulo era fariseu. Chegou ao ponto de tanto zelo que se tornou perseguidor, não do povo de Deus segundo o seu conceito, mas tornou-se perseguidor da igreja, porque assim ele pensava que este povo chamado igreja era um povo anti-Yahvé. Ele perseguia. Diz a Escritura, vocês vão encontrar o testemunho de Saulo em Atos 9, em Atos 22, em Atos 26. Nesses 3 capítulos de Atos, ele narra o seu testemunho. De repente estava lá Saulo de Tarso, provavelmente montado no cavalo, estava viajando. Não seja tão purista comigo. A Bíblia não diz cavalo, eu sei. Que fosse uma mula, um jumento, mas ele provavelmente estava viajando com soldados romanos, ou melhor, soldados, para prender as pessoas que ele levaria. Não importa, estando ele a caminho de Damasco, um grande homem, em termos do Antigo Testamento, um grande crente, um grande discípulo de Moisés. Que maravilha, Moisés, hein?
grande homem do Antigo Testamento, talvez o maior homem do Antigo Testamento, do ponto de vista da obra que ele realizou. Embora Jesus diga que seja João Batista, mas a figura central, onde todo o Novo Testamento, para onde converge, todo é Moisés. Está lá Saulo de Tarso, indo prender os cristãos em Damasco. Dessa vez, agora eu quero que vocês pensem, neste momento do caminho de Damasco comigo, enquanto este ministério. Esse grande Saulo, este ministério. Não defensor da lei, mas com as características puras desse ministério. Esse ministério nasceu com uma coisa mais linda. Porque todo o nosso sentimento, éramos 16 pessoas, todos tinham um só coração. Tínhamos as adversidades, que são naturais, mas o alvo de todos eram a verdade de Deus. Mais nada. Entendíamos claramente que nós tínhamos um grande papel de buscarmos essa verdade, vivermos a verdade, praticarmos a verdade, para sermos uma igreja legítima de Deus. Estou mentindo, Juracê? Não era esse, Rosirene, o nosso desejo? Só que nessa caminhada nossa, caminho, Deus faz muitas coisas conosco. Ele nos surpreende. Se você é um cristão que tem 30, 40, 50 anos de cristão e não é surpreendido por Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque se não tem nenhuma, se Deus não te surpreende, não te derruba eventualmente, não te faz enxergar que muitos conceitos defendidos, que você julgava serem corretos, estão incorretos. Porque ninguém nasce pronto. Homem algum nasce pronto. Crente algum nasce pronto. Tudo é dinâmico e está em pleno desenvolvimento. Está aqui o texto, ó. Não que eu já o tenha recebido. Então, Deus nos surpreende na caminhada. Se você imaginar Saulo de Tarso ali cavalgando, indo em direção a Damasco, esta cavalgadura é uma trajetória. Ele estava numa missão espiritual. Era uma missão. Ele era um crente em termos de Antigo Testamento. Ele era servo de Yahvé, discípulo de Moisés, líder do povo de Deus escolhido, pastor, bispo. Pode ir levando aí as patentes aí, o que você quiser. Ele era grande, poderoso, fiel, não era nenhum impuro, nenhum incircunciso, mas Deus tinha um encontro marcado com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Diz a Escritura em Atos capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, que de repente, e as coisas de Deus ocorrem dessa maneira, uma luz brilhou do céu. E isso era ao meio-dia. E aí parece até uma certa contradição, porque a luz deve brilhar quando? À noite. Não é à noite? Mas a luz brilhou ao meio-dia. Porque a luz do meio-dia, se comparada à luz que brilhou sobre ele, era a luz natural. E então, se é a luz do meio-dia, ainda que natural, é a luz natural na sua maior força. Ou seja, isso implica que Saulo de Tarso estava no auge da sua revelação natural, da sua compreensão natural. Ele sabia a lei, sabia os profetas, sabia. Só que era uma concepção natural. E esse é o grande problema da teologia. Não que ela em si mesma seja perversa, mas é o modo como se pega essa serpente da teologia. Se pegar pela cabeça, como todos querem pegar, achando que vai imobilizá-la, será picado por ela. Lembra de Moisés lá no Egito? Quando ele foi pegar a serpente, pegava pela cauda. Mas deixa isso para outro momento. A questão é que essa luz do meio-dia, essa luz é a luz é entendimento. Mas é um entendimento o quê? Natural.
É o que nós vamos ouvindo a cada dia, e temos ouvido dos nossos pais, que ouviram dos seus pais, essa linha do cristianismo, que se degradou lá em 325 da era cristã, tornou-se igreja romana, tornou-se igreja protestante, igreja pentecostal, neopentecostal, e nessa linhagem, embora com algumas rupturas, vai se transmitindo uma tradição, uns costumes, uma revelação, uma visão natural. Mas quando a revelação de Deus, que é espiritual, brilha, a luz natural torna-se trevas, torna-se noite. É nesse momento, somente quando a luz de Deus brilha, é que se pode dizer, ora, eu estava em trevas? Porque para que eu perceba que a luz de Deus brilhou ao meio-dia, tem que ser uma luz tão forte que me faça ter a impressão de que a minha luz era treva. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? É um pouco assim, complicado, meio travado, truncado, mas é isso. Porque se você acender uma vela ao meio-dia, ela não clareia. Acender uma lâmpada ao meio-dia, ela não clareia. Porque a luz só pode clarear as trevas. Porque quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Quando a luz de Deus brilhou, o sol do meio-dia, que era a luz natural, que era trevas para Deus, dissipou-se. As trevas do meio-dia se dissiparam. E aí foi quando Saulo, diz a Escritura, caiu por terra. Cego. Que encontro, hein, queridos? Como Deus nos surpreende muitas vezes. Agora Saulo caído, pensando, ué, mas o que está acontecendo? Não estava tudo certo comigo, não? Não estava tudo certo? Vamos recapitular. Ele caído no chão, recapitulando. Onde foi que eu errei? Espera aí. Hebreu de Hebreus, está certo ou está errado? Está certo. Então aqui não está errado. Porque se eu fosse um pagão, um gentil, tudo bem. A luz tem que brilhar nos gentios, nos apostatados, nos descrentes, nos ateus, nos macumbeiros, nos idólatras católicos, nos muçulmanos, nos espíritas, umbanda, candomblé, voodoo. Mas num crente evangélico não tem que brilhar a luz. Tem que brilhar a luz, irmãos? Sobre o crente tem que brilhar a luz? Eu estou perguntando. Não? Tem? Eu entendi a sua resposta. Ela disse não do ponto de vista do crente. Não, porque nós estamos na luz. Vamos pregar para os incrédulos, calma. Saulo começou ali no chão, caído, prostrado, recapitulando. Onde foi que eu errei? Hebreu de Hebreus está certo. Circuncidado no 8º dia, certo ou errado? Se fosse no 6º dia, está errado, 7º dia, porque a lei diz que é no 8º. Se meu pai tivesse esquecido e me circuncidado no 9º dia, tudo bem. Não, mas foi no 8º, está certo. Vai recapitulando. A escola de Gamaliel, está certa. Linhagem de Israel, está certa. Fariseu, está certo. A lei, está tudo certo. Por que a luz brilhou sobre mim? E o pior, irmãos, quando a luz brilha, ela te derruba com o rosto em terra. Todas as suas muletas, as suas estruturas teológicas, o seu conhecimento, a sua segurança, as suas bases se destroem. Se destroem. O grande Saulo estava agora ali caído, destruído. Toda a sua teologia foi destruída. Sabe por quê? Porque segundo o seu entendimento, o seu conceito, os seus estudos da lei dos profetas, o Jesus Nazareno nunca poderia ter sido filho de Deus. Primeiro porque o Jesus Nazareno, segundo a lei de Moisés, os escribas e fariseus, segundo a literalidade da lei, ele era um transgressor do sábado. E eu provo, hein? Mateus capítulo 12. Jesus entrou num certo dia com seus discípulos numa seara. Os discípulos com fome. Ô mestre, estamos com fome. A lei disse que não pode colher espiga dia de sábado. A gente colhe ou não colhe? A gente fica com fome ou jejum? O que a gente faz? Não, vamos colher, mas colha rápido. Nós temos que ainda fazer a obra hoje. Está lá eles colhendo espiga, nos esperando. Vêm os escribas e fariseus e falam assim, por que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? E não vem para cá o adventista dizer para mim que colher era permitido porque eles estavam com fome. A lei não diz isso não, meu irmão.
A lei diz, Êxodo capítulo 16, está lá, o próprio Yahvé dizendo: até quando vocês resistirão a cumprir os meus mandamentos? Não disse que não deva colher em dia de sábado, por que vocês estão desobedecendo? Agora Jesus Cristo está lá com os discípulos dizendo, pode colher? Há uma ruptura, não há não? É lógico, Jesus nunca transgrediu o sábado. Para os fariseus, sim. Para a letra da lei, sim. Porque a letra da lei não é flexível. Ela é inflexível, inexorável. É um aguilhão pronto para matar quem transgredir. Mas Jesus não estava pela letra da lei. Não estava nas teologias. Não estava nas estruturas teológicas, bem elaboradas, bem argumentadas, bem fundamentadas. Ele sempre era pelo espírito da lei, que é fé, misericórdia e justiça. É o espírito da lei. Essa sensibilidade de discernir que Deus não quer que você tenha um comportamento moral estabelecido, exterior, rigoroso, mas que você apreenda daquela verdade, o espírito da verdade, que transforma o coração, que muda sentimento, que muda a mente, que muda comportamentos interiores e te faz uma pessoa melhor, que ama, que perdoa, que abraça, que estende a mão, que chora, que sorri, que é humano. É isso que Deus quer. Então, para o ponto de vista da teologia, no caso paulino não, a teologia judaica, a qual Paulo era o defensor, o Jesus Nazareno era um transgressor. Para o Saulo, com a sua religião judaica, o Jesus Nazareno era um maldito, ou não? Mas de repente, e o pior, ele negava categoricamente que Jesus não havia ressuscitado. Por que Paulo pregava que Jesus não havia ressuscitado? Ou melhor, Saulo de Tarso. Por que ele pregava? Qual é o argumento? Afinal, ele cria ou não cria em ressurreição? Os fariseus criam ou não em ressurreição? Quem não cria em ressurreição? Os saduceus. Paulo era fariseu ou saduceu? Então ele cria. E se ele cria em ressurreição, por que negar a possibilidade de Jesus ter ressuscitado? Simples. Porque se fosse um fato, ou se for um fato, que o Jesus ressuscitou, então ele não é um maldito. Então ele é o Filho de Deus, porque Yahvé aprovou. Então se a minha religião reprova a Jesus, a religião judaica reprovava o Jesus de Nazaré, então o meu Deus Yahvé também tem que reprovar. Mas é neste momento que ele olha, com os olhos da fé, lógico, que ele se volta e pergunta, quem és tu, Senhor? E aí vem a resposta que ele jamais queria ouvir, e que crente nenhum quer ouvir nunca, jamais. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Espera aí, Jesus, vamos lá. O Senhor é quem? O Jesus o Nazareno? Sim, a quem tu persegues. O Senhor não está morto? O Senhor não foi morto em Jerusalém? Não foi crucificado? Sim, eu fui morto, crucificado por vocês. E o que você faz aqui? Não, eu estou vivo. Eu estou ressuscitado. Ah, então o Senhor ressuscitou? Ressuscitei, estou aqui, você não está vendo? Mas e por que então que nós estamos dizendo que o Senhor está morto? Saulo, é porque a tua religião, embora correta do ponto de vista teológico, está completamente equivocada do ponto de vista do Espírito. Eu sei que quem deu a lei a vocês foi Yahvé, o meu pai. O templo foi dado, a planta foi dada a vocês. A circuncisão foi ordenada por Yahvé, meu pai, é verdade. Tudo está certo. Mas vocês não entenderam o espírito da verdade. Por isso você está aí prostrado e cego. Cego porque a tua luz natural foi tirada.
Quando Deus se revela, Ele tira a luz natural. Essa revelação natural tem que ser perdida. Esse seu entendimento, sua visão natural acerca de Deus, religiosa, judaica, cristã, tem que ser perdida. E você está prostrado no chão para dizer que todas as tuas fortalezas da alma, a fortaleza que resiste à verdade, a fortaleza que resiste à revelação, a fortaleza que resiste à verdade nova que vem para você, e você considera como heresia, todas essas fortalezas são destruídas. Isso ocorreu conosco, em todos os níveis. Desde o momento em que o ídolo foi quebrado, começou a nossa queda. O nosso cair por terra, perder a visão natural. E não somente isso, o Senhor nos levou a experiências de queda. Eu não vou perguntar aqui quem teve alguma experiência de queda, que os irmãos ficam constrangidos em dizer. Mas é verdade ou não é? Que essa revelação divina, maravilhosa, do Deus imanente, transcendente, Deus Espírito, a realidade da redenção, que nós temos concebido nesses últimos 2 anos, levou ou não levou você a quedas? Esfriamento, tristeza, não sei o que vai acontecer comigo, está tudo acabado. Outros erraram o caminho, cometeram excessos. Eu cometi excessos. Eu, Alexandre Rodrigues, cometi profundos excessos. Em nome da graça, em nome da liberdade, em nome de tudo. Mas isso é o destruir. Deus falou assim, ó, vocês vão cair por terra, com o rosto na terra. Vai sair desse cavalo robusto, bonito, orgulhoso, achando que são os detentores da verdade. Mas isso é um processo para que então nós possamos refletir e considerar e entender, eu estou caído. Se você não entender que Deus te derrubou, não tem jeito. E o meu apelo essa manhã é para que você reconheça, eu estou caído. Eu estou caído. Bem, se você não está caído, não tem que reconhecer que você não está caído. Ah, mas eu não estou caído não, glória a Deus por você. Eu espero que você de fato não esteja caído. Porque é provável que você não tenha conseguido sequer ver a sua queda. A sua condição. Olhe para o seu coração. Você é um servo de Deus. Sabe o que Cristo falou para Saulo de Tarso prostrado no chão? Falou assim, Saulo, dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. Uma expressão simbólica que traduz a ideia de um boi puxando um arado. O arado com aqueles ferrões para sulcar o chão. E o boi achando que aquele arado seria um problema para ele, dando coices contra o arado, e o arado pegando na canela do boi e machucando o boi. Em outras palavras, Saulo, você é um servo de Deus. Alexandre, você é um servo de Deus. Mildo, você é um servo de Deus. Edna, Josué, Vera, Juraci, você é um servo de Deus. Só que muitas vezes nesse seu serviço você está se machucando. É um servo de Deus que se machuca na própria obra, no próprio serviço, por não compreender a verdade de Deus no Espírito. Entretanto, Saulo, quando viu tudo isso desmoronado, e é bom que se desmorone, é bom que se reconheça que está desmoronado. Aí você então pode fazer como Saulo. E este é o ponto e o nome, o título dessa mensagem. O que queres que eu te faça, Senhor? É isso. O que queres que eu te faça? Somente neste momento de tal coração é que nós estamos prontos para nos erguer. O que queres que eu te faça? Você
que perdeu a noção do serviço a Deus na sua trajetória. Você nunca foi um desviadão, não. Sempre foi crente, teólogo, correto na sua irrepreensibilidade, reto, crente. Só que de repente no caminho você perdeu a ideia de que você foi chamado para servir a Deus e servi-lo corretamente, segundo a vontade dele, não a sua. Não levante a mão em resposta, mas eu pergunto: você perdeu esse momento, ou esse sentimento, que você outrora tinha? Eu fui chamado para servir ao Senhor e fazer a sua vontade, mas de repente você perdeu isso, e ficou um crente tonto, um crente lerdo, um crente sonolento, preguiçoso, que sequer tem um desejo de congregar, aquela vidinha pobre, miserável, raquítica, tísica, doente. Você perdeu. Mas se você tem a oportunidade de ver o Senhor, me derrubou. Foi a luz dele que me derrubou. Porque eu ia bem até a luz brilhar. De repente, quando a luz brilhou acerca da vinda de Cristo, quando a luz brilhou acerca do Deus imanente e transcendente, que tudo está nele, quando a luz brilhou e eu vi que a salvação não é somente para um grupo de meia dúzia de pessoas, mas para o mundo inteiro, eu quase perdi minha fé. Ou não foi assim com você? Não, fala a verdade, igreja. Eu estou mentindo alguma coisa acerca da nossa experiência de volta à palavra? Eu quase perdi minha fé. Aí de repente você vendo tudo isso, você se lembra: eu preciso retomar o caminho. Agora o caminho na direção certa. Irmãos do De Volta à Palavra, precisamos retomar o nosso caminho. Eu quero retomar o meu caminho. Quem deseja retomar o caminho? Semana passada eu perguntei quantos estavam conosco nesse aspecto organizacional, institucional. Lembram? Hoje eu quero saber quem está comigo neste erguer-se do chão. Levantar-se do chão. Pastor, como é que eu faço para poder estar aí nesse projeto junto com você? É você reconhecer a queda. A queda não é de pecar, de fazer, não. Essa queda da nossa altivez de teólogos, de bons teólogos, detentores de todas as respostas, todas. Ah, não, o Alexandre sabe, ele sabe. O que eu sei? Quando a luz brilhou, irmãos, eu caí. Eu caí quando a luz brilhou. E você ficou de pé? Se você ficou de pé, a luz não brilhou sobre você. Eu caí. E agora o Senhor está dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque quando você pega a palavra de Deus, aqui como eu fiz recentemente, algum tempo atrás, e meter na cara do indivíduo, apenas para humilhá-lo, e dizer que ele não tem nada de Deus no coração, isso é perseguir a Cristo. Você usar o teu conhecimento para dizer que os irmãos de outras denominações não sabem nada de Deus, isso é perseguir a Cristo. Lutar em defesa da sua fé, com ofensa ao outro que não sabe o tanto que você sabe, é perseguir a Cristo. Zombar do outro porque o outro é um tolo da fé, é pecar contra Cristo, é perseguir a Cristo. Não é fazer a obra de Deus, isso não é obra de Deus. Você pode estar com a lei, com os profetas, com o Novo Testamento, todo armado de espada de Deus, mas se for para ferir o outro, não é de Deus. Se for para ferir, Deus não está nesse lugar. Porque Deus é amor. É graça, é misericórdia, é bondade.
Então, o certo e o momento nosso é: Senhor, o que queres que eu te faça? Este coração, o que queres que eu te faça? E neste momento, então, o Senhor responde: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque tu és para mim um vaso escolhido, para levar luz aos gentios, aos povos e aos que estão em trevas. Para isso te escolhi, para isso eu te estabeleci, para levar a luz. Saulo se levantou, ainda cego, e a partir daí começa um segundo momento da sua experiência. Um segundo momento, que eu pretendia e achava que eu ia chegar lá nesse segundo momento. Mas já são meio-dia. E não vou prometer falar o segundo momento da semana que vem, porque só o Espírito Santo sabe. Eu quero falar e o Espírito Santo não quer falar mais isso, já falou o que tinha para falar, eu não sei. De repente ele fala, de repente ele não fala. Mas o certo é que eu quero chamar os irmãos neste momento a uma reconciliação com Deus. Um momento de reconciliação. Não é apelo, emocionar, nada, é reflexão. Pensar. Fazer deste dia um novo começo de experiência. E o Espírito Santo, que a cada um de nós foi dado, é a unção que nos guia. E é Ele quem vai nos dizer tudo o que precisamos saber. Cada um vai saber. Ele. Não sou eu que vou determinar ou definir nada. É o Espírito Santo. Ou você não tem o Espírito Santo? Não é Ele que nos ensina todas as coisas? Não é Ele que é a substância, a essência da nova aliança? De sorte que na nova aliança ninguém ensinará ao seu irmão dizendo: conheça ao Senhor, porque todos o conhecerão. Então, eu quero chamar somente, não aqui à frente, chamar, convite a essa reconciliação com Deus. Sei que no seu coração sente que você caiu e que precisa de se levantar de uma maneira diferente. E basta você orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu reconheço que fui humano na tua obra divina, que usei minhas mãos humanas no trato das coisas divinas, e que eu preciso reendireitar meus caminhos, preciso retomar o meu caminho, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para avançar para as que diante de mim estão, em direção a este alvo. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.